A criação do universo sexto. Consolados pelas revelações da natureza, Adão e sua companheira aprendiam a cada dia a amar mais o Salvador. Cresciam em sabedoria, humildade e santidade. Todas as virtudes destruídas pelo pecado renasciam no coração. A colina, sob a proteção dos anjos da luz, tornou-se numa miniatura do Éden distante. Entre os animais reunidos e domados com amor, haviam muitas ovelhas. Na noite que antecedia cada sábado, Adão tinha, por ordem do Criador, de repetir o doloroso ato. Quanta amargura e arrependimento sobrevinham ao casal ao baixarem as trevas da noite do sacrifício. Quanto consolo lhes trazia a chama do perdão que jamais deixará de brilhar sobre o altar. O decisivo valor do sacrifício, para que a vida pudesse florescer sob a proteção divina, levou o casal a valorizar imensamente o seu pequeno rebanho. Cada sexta-feira, contudo, passou a trazer consigo, além da dor, uma inquietação. Quem doará seu sangue ao altar quando a última ovelha perecer? Aos olhos do casal maravilhado, aconteceu enfim o milagre do amor, renovando-lhes a esperança de viverem outra semana sob o brilho da chama do perdão. Uma ovelha, a mais gorda delas, passou a sangrar como em sacrifício. De sua dor, nasceram-lhes 4 cordeirinhos. Cheios de alegria e gratidão, Adão e Eva prostraram-se ante o Salvador invisível, tendo nas mãos aquelas novas criaturinhas que traziam em seus olhos a mesma meiguice e disposição para o sacrifício. Seguros de que novos milagres multiplicariam seus dias, o casal uniu sua voz como outrora, num cântico de gratidão e adoração ao Criador que, como os cordeirinhos, nasceria também da dor para cumprir em sua vida o maior de todos os sacrifícios, para a salvação da humanidade. O Eterno, embora invisível aos olhos de seus filhos humanos, permanecia bem próximo, acompanhado por um exército de anjos, em incansável ministério de cuidado e proteção. O casal estava inconsciente de que a doce calma e paz reinantes naquela colina, bem como toda a sua prosperidade, eram frutos de tão intensa luta. Se os seus olhos fossem abertos para cenas que ocorriam invisíveis, ficariam tomados de espanto. Quão terrível era o inimigo e suas hostes em suas constantes investidas com o propósito de arruinar o ser humano, arrebatando-o das mãos do Criador. Depois de contemplar-os de cordeiro, Deus fitou o casal com ternura, revelando-lhes algo que o surpreendeu e alegrou. Quando desses cordeiros 36 houverem subido ao altar, os vossos braços envolverão o primeiro filho que, como ele, surgirá também da dor. Esse filho em sua infância lhes trará alegria saltando como os cordeirinhos em vosso lar. Devereis instruí-lo com dedicação nas leis da harmonia, mostrando-lhes o caminho da redenção. Como vocês, ele será livre para escolher o rumo a seguir. Aceitando o ensinamento, sua vida será vitoriosa. Rejeitando-o, caminhará para a derrota. Adão e Eva ouviram com alegria a promessa divina, mas ao mesmo tempo experimentaram no profundo do ser um temor ao conscientizar-se da responsabilidade que teriam. Sabiam que Satã faria todos os esforços para levar a criança prometida à perdição. Era noite alta quando o Criador, depois de acariciar seus filhos, os deixou adormecidos sobre o gramado macio. Depois da promessa, cada cordeirinho levado ao altar fazia pulsar mais forte no ventre materno a esperança da alegria que em breve alcançariam. 36 finalmente baixaram as trevas cumprindo o tempo determinado pelo Criador em que a primeira criança receberia a luz. Com as mãos ainda manchadas pelo sangue do sacrifício, Adão amparou sua esposa que, aos pés do altar, prostrou-se vencida pela dor que lhe trouxe o primeiro filho. A pequena criança não trazia na face a alegria da liberdade, mas o choro de sua prisão. Esse pranto duraria a noite inteira, não fosse o brilho daquela chama aquecida de esperança que, logo atraiu a atenção de seus olhinhos atentos. Envolvendo-o com alegria, Eva, consolada de seu sofrimento, disse: alcancei do Senhor a promessa. Deu-lhe então o nome de Caim. Depois de envolver o filhinho com as peles macias de um cordeiro, o casal permaneceu acordado a meditar. Muitos eram os pensamentos que ocupavam suas mentes. Pensamentos de alegria, de gratidão, de esperança e de anseio pelo senso da responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Acariciando com ternura a pequena criança, o casal amadureceu em sua experiência, compreendendo melhor o misterioso amor de Deus que, para salvar seus filhos, dispôs-se a morrer em lugar deles. Adão e Eva não estavam sozinhos em suas reflexões. Todos os seres inteligentes do universo consideravam com interesse sobre o futuro daquele indefeso bebê que no íntimo trazia um reino de dimensões infinitas, a ser disputado pelos dois poderes em luta. Vendo a criança esboçar o seu primeiro sorriso, o casal subitamente lembrou-se da promessa do Criador que era confirmada em cada sacrifício. Ele nasceria da mulher como criança, com a missão de redimir a humanidade. Não seria Caim já o cumprimento da promessa? O infante com seus olhinhos brilhantes de alegria se parecia tanto com os cordeirinhos que nasciam e cresciam com a missão de serem sacrificados. Considerando assim, o casal, apertando o filhinho junto ao peito, começou a chorar sem consolo. Quão terrível,
seria oferecer seu filhinho inocente ao rude altar. Para o casal compungido pela dor, surgiu enfim o brilhante sol fazendo reviver com seus cálidos raios as promessas que apontavam para um Salvador que, ainda no futuro, nasceria também da dor para cumprir o eterno plano de redenção. Abençoada pelo Criador e envolvida pelo amor e cuidado dos pais, a criança se desenvolvia em sua natureza física e mental, tornando-se a cada dia alvo maior de uma incansável batalha entre as hostes espirituais. Adão e Eva, ansiosos por fazê-lo compreender as verdades da salvação, tomavam-no nos braços a cada alvorecer e, à beira do altar, lhe apontavam o Éden distante, contando aquelas histórias de emoção as quais o pequeno Caim ainda não conseguia compreender. Qual foi a alegria daqueles pais, ao vê-lo numa manhã de sol, apontar com a mãozinha para o lar da saudade, pronunciando o nome sagrado do Criador. Emocionados tomaram-no nos braços, pedindo-o para repetir esse sublime nome que, qual chave de felicidade, sempre descerrava-lhes um paraíso de eterno amor. Todas as hostes da luz inclinaram-se com alegria ao ouvir a pequena criança pronunciar o nome do divino rei. As semanas iam se passando trazendo consigo novas vítimas para o altar, e o pequeno Caim, alvo da atenção e cuidado de Deus, das hostes da luz e daqueles amantes pais incansáveis na missão de instruí-lo, agrupando suas poucas palavras, sempre curiosos com tudo passou a interrogar. O dia declinava quando o menino, que jazia ao colo de sua mãe, perguntou-lhe: Mamãe, por que o sol sempre vai-se embora, deixando a gente no frio da escuridão? Eva, surpresa, contemplou seu filho, sem encontrar palavras para responder-lhe a indagação que trouxe-lhe à lembrança o passado de felicidade destruído por sua culpa. Após um momento de silêncio, beijando a face do pequeno Caim, disse-lhe: Filhinho, um dia o sol virá para ficar, trazendo em seus raios um mundo só de harmonia. Já não haverá animaizinhos a brigar, nem cordeirinhos a morrerem sobre o altar. Caim, insatisfeito com as palavras da mãe, demonstrou não ter paciência para guardar esse dia que jazia em distante futuro. Repetia em pranto: Eu quero o sol hoje, amanhã não. Eva, pacientemente, procurou acalmar seu filho, falando sobre a luz de Deus, que pode tornar a noite em dia. Ele o amava e poderia encher seu coraçãozinho de brilho, de alegria e paciência. Poderia, assim, aguardar feliz o dia de seus sonhos. Balançando a cabecinha em rejeição ao consolo da mãe, Caim proferiu entre soluços: Eu quero o sol porque eu posso vê-lo, ao eterno não. Como uma seta dolorosa, as palavras de rebeldia de Caim penetraram no coração de Eva, fazendo-a chorar amargamente. Uma tristeza infinita pairava sobre o coração do Criador rejeitado. Esboçavam-se nos gestos de Caim os primeiros passos pelo caminho descendente da rebeldia. Quantos o seguiriam rumo à morte? Inconsciente da tristeza que abatera-se sobre o reino da luz, Adão, ao ver o sol declinar no horizonte, deixou seu trabalho no campo rumando-se para casa. Tinha um cântico no coração ao caminhar para mais um encontro com os seus. Ao aproximar-se do altar, viu junto dele sua companheira prostrada em pranto. O pequeno Caim jazia também ali a chorar. Tomando-o nos braços, Adão perguntou-lhe com anseio: O que aconteceu, meu filho? Caim tristemente respondeu: Mamãe deixou o sol ir embora. Amparando o filho com seu braço esquerdo, Adão pousou sua mão direita sobre o ombro de Eva, mas não encontrou palavras para consolá-la. A frase dita por seu filhinho pareceu rasgar-lhe o coração, fazendo-o reviver a queda. Depois de refletir, Adão, sentindo-se culpado, respondeu para Caim: Foi o papai quem deixou o sol ir embora, meu filho. Com soluços de grande tristeza, Adão uniu-se a eles no pranto. A lembrança do Salvador, contudo, o consolou. Enxugando suas lágrimas e as de seu filhinho, disse-lhe com ternura: Podemos nos alegrar, filhinho, pois Deus prometeu fazer o sol para sempre brilhar no céu. Ele será como fogo que surge no altar, banindo as trevas da noite. Com os olhinhos voltados para o último clarão do arrebol, Caim permaneceu sem consolo. Naquele entardecer, não houve como de costume um alegre jantar. A pequena família, entristecida, permaneceu a meditar por longas horas, até sonolentos adormecerem sob a luz das estrelas. O inimigo e suas hostes, em sarcasmo de maldade, zombaram naquela noite do sofrimento de Deus e seus fiéis. Repetindo as palavras de rebeldia do pequeno Caim, ufanava-se como vencedor. Num desafio ao Criador pronunciou: Veja como esse meu pequeno escravo te rejeita. O mesmo se dará com todos aqueles que hão de nascer. Estou certo de que o direito de domínio jamais sairá de minhas mãos. Todas as hostes rebeldes repetiram em eco as afrontas do enganador, humilhando os súditos da luz que sofriam do lado do Eterno. Com suas afrontas, o inimigo procurava fazer Deus desistir de seu plano de redenção. Se isso acontecesse, seu reino de trevas se estenderia por toda a eternidade, suplantando o domínio da luz. Em resposta ao desafio do inimigo, o Eterno afirmou solenemente: Ainda que todos me rejeitem, eu cumprirei a promessa.
O Criador não suportava o pensamento de ver o pequeno Caim caminhar para a perdição. Por ele intercedia a cada dia, oferecendo ante a justiça o seu sangue que verteria. Anjos poderosos guardavam-no a cada momento, espancando as trevas espirituais que o acercavam, procurando torná-lo insensível aos benefícios da salvação, que eram ilustrados pelos símbolos. Adão e Eva, em seu incansável ministério de amor, todos os dias ensinavam a Caim as lições espirituais ilustradas na natureza. Em cada sábado procuravam firmar em sua mente juvenil a esperança de uma vida eterna, que seria fruto do sacrifício do Salvador. Ele, depois de viver uma vida sem pecado, morreria como um cordeiro, para poder expulsar para sempre as trevas. A contemplação do Éden distante banhado em sol fez nascer no coração juvenil de Caim pensamentos de aventura. Ele começou a pensar: este paraíso não está tão longe como afirmam papai e mamãe. Por que esperar e sofrer tanto tempo? Ele é tão belo. É dele que surge todos os dias o sol. Se o conquistarmos, será fácil deter a luz em sua nascente, assim viveremos num paraíso de eterno sol. As ideias de aventura de Caim enchiam o coração de Adão e Eva de tristeza. Viam que seu interesse era somente pelo tempo presente. Ele sonhava com um paraíso de felicidade e luz conquistado por sua força. Em seus planos, não sentia necessidade de um salvador. Para quê, se era tão jovem, inteligente, cheio de vida e ideais, dizia. Os dias de lutas, intercessões e sacrifícios pelo destino de Caim foram se passando. Oportunidades preciosas surgiam em cada dia diante dele para se apegar ao Salvador, mas a todas rejeitava, uma por uma. Em sua incredulidade chegou a duvidar da existência desse Deus, o qual jamais vira. Aos pais que, aflitos mas sempre com paciência, procuravam livrá-lo da perdição para a qual estava caminhando, prometeu um dia, após sorrir com ar de incredulidade, crer no Criador e em seu plano de salvação, caso ele se tornasse visível na hora do sacrifício. Com ardente fé, aqueles pais passaram a clamar ao Eterno. Sua presença visível poderia, quem sabe, salvar aquele filho querido que a cada dia tornava-se mais rebelde. O Criador ouviu o clamor dos pais aflitos. Embora soubesse que sua aparição dificilmente quebraria no coração do jovem Caim seu espírito rebelde, estava disposto a cumprir o pedido. Estenderia os braços amigos a Caim, procurando com amor conquistar-lhe o coração. Como conhecia os seus anseios e sonhos de aventura, facilmente poderia identificar-se com ele, cativando, pois era também alguém que sempre carregara no peito sonhos de aventura. Não fora a criação do universo uma grande aventura? Não fora o seu sonho vê-lo cravejado de sóis fulgurantes, iluminando bilhões de mundos com seu brilho? Não era também o seu maior atravessar o vale da morte, em busca da conquista do Éden distante, prendendo para sempre o sol em seu céu? Tinham muita coisa em comum. Caim estava curioso naquela sexta-feira. Na face dos pais, via ânimo e alegria, frutos de uma fé grandiosa. Incentivado por essa expressão de confiança, o jovem passou a ajudá-los nos preparativos para o Santo Sábado. O sol finalmente esquivou-se rolando para o poente, deixando como de costume seu rastro de saudade que anunciava medo. Em meio às trevas, Caim discerniu o vulto branco do cordeiro sendo erguido para o altar pelas mãos do pai, esse incansável sacerdote que sempre estava implorando ao Criador pela salvação de seu amado filho. Com a mão erguida, Adão preparava-se para o golpe que poderia, quem sabe, quebrar no coração de Caim sua incredulidade, fazendo nascer num só momento a crença na salvação. De seus lábios escapa-se então a prece da fé: Pai eterno, ouve o meu pedido, meu filho precisa de ti. Somente um olhar teu poderá conquistá-lo. Venha, Senhor. Esta oração sincera caiu nos ouvidos daquele filho comovendo. Somente a prece já seria suficiente para convencê-lo da existência real de um Salvador. Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também o vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amáveis do Criador, que trazia na face um brilho superior ao do sol, mas não ofuscante. Contemplando-o com admiração, Caim exclamou: ele é jovem como eu, e se parece com o sol. Adão e Eva, comovidos pela grande saudade, tinham vontade de saltar ao peito do Salvador e beijá-lo, mas deixaram que ele se encontrasse primeiro com Caim. Com alegria, viram o precioso filho envolvido nos braços do grande amigo, que era parecido com seu astro. Depois de longo abraço, Deus abraçou e beijou também o querido casal, companheiros no sofrimento. Caim, conquistado pela afeição do Pai Eterno, mostrou-lhe seus animais de estimação e seu pequeno jardim carregado de lindas flores. Como estava encantado por vê-los coloridos naquela noite desfeita pelo brilho do Criador, como sob a luz do dia. Parecia até mesmo que o sol baixara a eles. Ao pensar no sol, Caim, como o amava muito, passou a falar sobre ele dizendo: como ele é belo e bom. Quando ele vai-se embora,
deixa em suas lágrimas de sangue um sentimento de tristeza e temor. Tudo desaparece em sua ausência, os animais, o jardim, até os passarinhos silenciam os seus cantos. Mas basta ele dizer que vai aparecer, tudo se enche de encanto, a natureza se desperta de mansinho, parecendo ainda temer as trevas, mas quando as vê fugir, fica alerta e canta. Os animais, os passarinhos, o jardim, tudo volta a viver feliz. Mas esta felicidade sempre acaba. Após falar estas palavras, Caim, fitando o Criador, indagou curioso: Papai sempre diz que foi você quem criou o sol. É verdade? Com um sorriso de sinceridade, Deus respondeu-lhe que sim. Quando você o fez no princípio, continuou Caim, ele já fugia para o poente. Ele nunca foge, respondeu o Eterno, é o mundo quem foge dele. Ele fica triste com essa ingratidão. Mas como? Perguntou Caim, contemplando curioso sua face de luz. Com palavras carinhosas, Deus passou a contar-lhe a história de Lúcifer que, em sua ingratidão, baniu de seus olhos e dos olhos de uma multidão de criaturas o brilho de sua face, o verdadeiro sol. Depois de assim agir, iludiu a muitos dizendo que foi o sol quem fugiu deles. Com sua astúcia, continuou o Criador, o anjo rebelde procurou arrastar o ser humano para as trevas, e conseguiu. O sol naquele dia chorou tantas lágrimas de sangue, que banhou todo o céu. Em seu último suspiro de luz, porém, ele prometeu ao mundo já tomado pelas trevas, voltar um dia a brilhar para sempre, enchendo todo o seu seio de vida. Após falar-lhe estas palavras, o Eterno, fitando aquele jovem, com expressão de tristeza nos olhos, concluiu dizendo: Hoje, o anjo rebelde promete a seus seguidores que irá com sua força deter o sol, mas ele jamais conseguirá realizar esse plano, pois não possui o laço que poderá detê-lo, o amor. Cabisbaixo, Caim ouviu dos lábios do Criador essa história de promessas, a qual já se cansará de ouvir de seus pais. Essa história não lhe dava prazer, pois mostrava uma noite longa de sacrifício sobre o altar, e de um Salvador a perecer em dor. Em realidade, Caim não via razões para tudo isso. Por que não banir logo o sofrimento colorindo as trevas de luz? Num esforço para conquistá-lo, o Eterno com muito amor fitou aquele jovem insatisfeito, e disse-lhe que, somente o sangue de seu sacrifício poderia fazer o sol para sempre brilhar, num reino de eterna felicidade e paz. Não havia outro caminho para essa conquista. Por isso, deveria ser paciente, descansando-se sob o seu cuidado. Após conversar por longo tempo com Caim, na tentativa de fazê-lo reconhecer sua necessidade de salvação, Jeová, voltando-se para o casal, passou a consolá-los com a promessa do nascimento de outro filho. Mais 36 sacrifícios seriam contados, e seus braços envolveriam um segundo filho. Nasceria também da dor, mas traria nos olhos o brilho e o consolo da salvação. O seu testemunho de fidelidade ficaria perpetuado por todas as gerações, no símbolo de um altar coberto de sangue. As semanas iam se passando, trazendo ao casal novas de alegrias e tristezas, de um coração cheio de vida a pulsar no ventre de Eva, e de um vazio com cheiro de morte a crescer no coração do jovem Caim. Ainda que ele tenha ficado deslumbrado ante a manifestação de Deus, em nada essa aparição mudou-lhe sua maneira arrogante de pensar sobre o sentido da vida. Ele não via sentido nos sacrifícios oferecidos no altar. Nos dias que seguiram o seu encontro com o Criador, ele argumentava com seus pais dizendo: se eu fosse poderoso como o Eterno, eu jamais me submeteria ao sacrifício para reconquistar o reino perdido. Ele é forte, e brilha como o sol. Ele poderia com uma só palavra expulsar todas as trevas, devolvendo-nos o paraíso. Para que tanto sofrimento? Com essa argumentação, Caim supunha-se mais sábio que o Criador. Quem sabe, num próximo encontro teria a oportunidade de aconselhá-lo. Dessa forma, o jovem Caim aprofundava-se cada vez mais no abismo do orgulho e do egoísmo, lugar de ilusões para onde se ia, pensando estar caminhando para a vitória. Não fora Lúcifer juntamente com um terço das hostes celestes atraídos por essa mesma ilusão. O bondoso Deus, todavia, não selaria o destino de Caim sem antes procurar de todas as formas salvá-lo da ruína eterna. Essa graça imerecida, fruto do divino amor, seria concedida a todo ser humano que viesse a nascer neste mundo.